Quem deixou a civil brincar com nossos fuzis? As risadinhas ecoaram, enquanto uma mulher pequena ajustava silenciosamente sua postura no campo de tiro militar. Olhares de desprezo a encaravam. Mais uma forasteira entre verdadeiros fuzileiros navais. Mas quando a manga dela escorregou, revelando uma tatuagem desbotada da equipe SEAL no pulso, todo o campo ficou em silêncio. O comandante SEAL congelou no meio do passo. Quem era ela? E por que uma tatuagem antiga fez um comandante endurecido das forças especiais parar no meio do caminho? Riley Shaw tinha 32 anos e era profissionalmente invisível. 4 anos atrás, ela havia sido alguém completamente diferente. Alguém cujo nome aparecia em relatórios classificados que permaneceriam selados por décadas. Alguém que havia conquistado o direito de usar o tridente dos SEALs por meio de provações que quebravam a maioria das pessoas antes mesmo de começarem. Agora, ela não era ninguém especial. Apenas uma mulher tranquila que trabalhava como técnica de armamento em uma pequena loja de reparos, consertando armas para caçadores e entusiastas de fim de semana que não tinham ideia do que era um combate real. Seus registros militares estavam em grande parte selados. O que restava era apenas papelada, baixa honrosa, afastamento médico, linguagem burocrática padrão, que nada revelava sobre missões que oficialmente nunca aconteceram, ou companheiros de equipe que pagaram o preço máximo em lugares que não constam em nenhum mapa. Naquele dia, seu amigo Marcus a convenceu a visitar o campo de tiro de Fort Brixton. Vamos, Shaw, você sente falta, não sente? Só olhando, nada mais. Claro. Ela dissera não 3 vezes antes de finalmente ceder. Em parte porque Marcus não parava de insistir, mas também porque uma parte enterrada dentro dela realmente sentia falta do peso familiar das armas de grau militar e da precisão que havia definido sua existência. O campo estava cheio de fuzileiros realizando exercícios básicos de tiro, rostos jovens, vozes ansiosas. O tipo de entusiasmo de quem acha que entende o que é combate com base em simulações de treinamento. Riley ficou na extremidade oposta, tentando se misturar ao fundo. Mas uma mulher em trajes civis em um campo de tiro militar era como uma placa de neon, impossível de ignorar. Especialmente quando essa mulher parecia pequena o suficiente para ser derrubada pelo recuo de um fuzil padrão. Posso pegar isso emprestado? Ela perguntou baixinho, apontando para um M4 carabina sem vigilância. O oficial de segurança do campo olhou para as roupas civis dela e deu de ombros. Fique à vontade. Só não se envergonhe, Riley pegou a arma com movimentos suaves demais, automáticos demais para alguém que supostamente só trabalhava com armas sem atirar com elas. Engatilhou. Ajustou a postura e mirou em um alvo a 200 metros de distância. Sem disparos de teste, sem ajustes de mira, apenas o padrão de respiração calma que a acompanhou durante treinamentos de atirador de elite e combates corpo a corpo em lugares onde um único erro significava a morte de toda a equipe. 5 disparos em sucessão rápida. O som era nítido, controlado. Cada tiro executado com precisão mecânica, que falava de milhares de horas de treinamento e anos de experiência que não podiam ser falsificados. Quando os tiros cessaram, Riley abaixou a arma e a colocou cuidadosamente no banco. No alvo distante, um único buraco irregular marcava onde os 5 projéteis haviam se agrupado bem no centro do alvo. Os fuzileiros que observavam ficaram em silêncio. Até o instrutor parou no meio da frase, encarando à distância o agrupamento de tiros, que superava em muito os padrões militares para atiradores de elite. Provavelmente só sorte, murmurou um dos jovens fuzileiros, mas sua voz carregava mais incerteza do que convicção. Riley não disse nada. Aprendera há muito tempo que explicações geralmente complicam mais do que ajudam. Melhor deixar que as pessoas tirem suas próprias conclusões, mesmo quando essas conclusões estão completamente erradas. Mas quando ela arregaçou as mangas para lidar melhor com o rifle aquecido, o tecido se moveu apenas o suficiente para revelar algo que mudou tudo. Uma tatuagem desbotada em seu pulso esquerdo, quase invisível,
a não ser que se soubesse o que procurar. O tridente da equipe SEAL 9, com cicatrizes paralelas à tinta, marcas que só vinham do tipo de treinamento com uma taxa de mortalidade maior do que a maioria das pessoas sabia que existia. O comandante Blake Harrison estava passando pela seção civil quando avistou a exibição de tiros impossíveis. Ele planejava perguntar a quem tivesse demonstrado tamanha pontaria excepcional sobre sua experiência. Foi quando ele viu a tatuagem. E foi quando percebeu que não estava olhando para uma civil, afinal. Um grupo de jovens fuzileiros se reuniu ao redor do painel de alvos, encarando o agrupamento impossível feito por Riley. Deve ter sido sorte de principiante, disse um recruta em voz alta, o suficiente para que ela ouvisse. Vamos ver se ela consegue fazer isso de novo, ou se foi só um acaso. Zombou outro fuzileiro. Talvez ela seja melhor em acertar alvos de papel do que tirar selfies. É só para isso que civis servem hoje em dia. Riley os ignorou, mas as palavras despertaram memórias que ela havia passado 4 anos tentando enterrar. Operações noturnas em território hostil. Companheiros que confiavam nela para cobrir suas costas. O peso da responsabilidade de ser a única barreira entre o sucesso e a catástrofe. Ela já tinha ouvido variações desse tipo de escárnio durante toda a sua carreira militar, de instrutores que achavam que mulheres não tinham lugar em operações especiais até combatentes inimigos que a subestimavam, até ser tarde demais. A dúvida e o desprezo não eram novidade. O que era novo era o quanto aquilo ainda doía depois de tanto tempo. Sabe o que eu acho? Disse uma fuzileira, aproximando-se com a confiança agressiva de quem nunca enfrentou o perigo real. Acho que ela é uma dessas fãs de militares. Provavelmente assiste filmes demais e acha que sabe o que é combate de verdade. O grupo riu. Suas vozes carregadas de crueldade casual que ecoava pelo campo. Eles viam exatamente o que Riley queria que vissem. Uma mulher pequena e silenciosa brincando de se fantasiar com equipamento que ela não entendia. Se ao menos soubessem o que ela sacrificou para merecer segurar aquele fuzil. As memórias voltaram sem serem chamadas, areia e sangue e o som de rotores de helicópteros à distância. A sensação de um rifle de precisão em suas mãos enquanto dava cobertura a equipes de extração. O momento em que tudo deu errado e heroísmo virou passivo. Quando salvar vidas se tornou motivo para baixa. Riley apertou o M-Core com mais força, sua manga subindo um pouco mais para revelar mais da tatuagem desbotada. O tridente da equipe SEAL 9 parecia nada demais a olhos destreinados. Apenas tinta antiga que perdeu sua nitidez com os anos. Mas para aqueles que sabiam o que procurar, era documentação de serviço em uma unidade que recrutava do mais qualificado de uma força já elite. Vamos dar outra chance para ela, disse sarcasticamente o primeiro fuzileiro. Talvez ela nos ensine todas as táticas de combate que aprendeu jogando videogame. Mais risadas, mais suposições, mais provas de que certas lições só se aprendem com experiências que a maioria das pessoas não sobreviveria. Riley estava prestes a responder quando o comandante Blake Harrison apareceu ao seu lado. Ela não o tinha escutado se aproximar, o que era impressionante considerando que seu treinamento a tornara hipervigilante a ameaças de qualquer direção. Tiro interessante, ele disse calmamente, com uma voz que carregava a autoridade de décadas de serviço militar. Obrigada, senhor, respondeu Riley, sem desviar o olhar do fuzil que limpava cuidadosamente. Os olhos de Blake moveram-se do rosto dela para as mãos, notando a eficiência dos movimentos, a familiaridade com a arma que denunciava treinamento extensivo. Então, seu olhar caiu sobre o pulso dela, onde a manga havia recuado o suficiente para revelar a tatuagem. Foi então que tudo mudou. Blake servira nas equipes SEAL por 15 anos. Já havia trabalhado com alguns dos guerreiros mais elite das Forças Armadas Americanas e presenciado coragem e competência em formas que a maioria das pessoas nem imaginava. Mas a tatuagem no pulso de Riley não era apenas um símbolo qualquer dos SEALs. Era da equipe 9, com cicatrizes correndo paralelas à tinta. Blake conhecia aquela combinação. Já ouvira sussurros sobre ela em conversas que só aconteciam em instalações seguras.
Histórias transmitidas pela comunidade SEAL como lendas. Relatos sobre uma operadora com o codinome Ghost, que havia completado missões que só existiam em arquivos classificados. Alguém que sobrevivera a uma operação nas Montanhas Zagros que oficialmente nunca aconteceu. Alguém que resgatou reféns de uma situação que os planejadores militares consideraram impossível. Alguém que desapareceu do serviço ativo após um incidente que levantou mais perguntas do que respostas. Blake estudou o rosto de Riley, comparando-o com memórias de briefings, fotos mal definidas e pastas marcadas com classificações acima de seu nível de acesso. A competência silenciosa, o jeito como ela se movia. A pontaria que superava padrões que nem os melhores atiradores militares conseguiam atingir. Meu Deus! Ele sussurrou, quase inaudível. É realmente você. Os fuzileiros que zombavam de Riley ficaram em silêncio, percebendo que algo importante estava acontecendo, mas sem entender o contexto. Riley ergueu o olhar e encontrou os olhos de Blake com a firmeza de alguém que já enfrentou ameaças que aterrorizariam a maioria. Ela não confirmou nem negou o reconhecimento. Não precisava. As risadas cessaram. A zombaria desapareceu. Porque às vezes a verdade não precisa ser dita em voz alta. Basta ser vista, gravada na pele e nas cicatrizes, como um lembrete de que lendas ainda caminham entre nós. Você acredita em lendas, e o que faria se um dia percebesse que a pessoa diante de você era uma lenda viva? O riso morreu, as provocações sumiram. Porque às vezes a verdade não precisa ser falada, só precisa ser enxergada, marcada na pele como lembrança de que as lendas ainda vivem entre nós. Comente lenda, se você acredita que algumas histórias são maiores que a própria vida. O comandante Blake deu um passo mais perto, sua voz baixando para um tom formal reservado a situações que exigem extrema discrição. Senhora, preciso fazer algumas perguntas, em particular? Riley assentiu uma vez, colocando o M4 com a mesma precisão cuidadosa que usara durante todo o episódio. Ao redor deles, os fuzileiros haviam parado seus exercícios, percebendo que algo significativo estava acontecendo, mas sem acesso suficiente para entender o que aquilo significava. Nome? Blake perguntou em voz baixa. Shaw. Riley Shaw. Equipe SEAL 9 baixa há 4 anos. As palavras pairaram no ar como munição ativa. O rosto de Blake passou por várias expressões, enquanto processava o que acabara de ouvir. A Equipe 9 não era apenas mais uma unidade. Era o Esquadrão Fantasma, o time que lidava com operações tão classificadas que sua existência era debatida em fóruns de conspiração. Equipe 9, Blake repetiu lentamente. Então você é... O fantasma de Coronado completou Riley em tom calmo. Sim, eu sei como me chamam. Os jovens fuzileiros que a insultavam minutos antes agora estavam em silêncio constrangido, finalmente entendendo que haviam zombado de alguém cujo histórico de combate provavelmente superava a experiência de todos eles somada. A fuzileira que a chamou de fã de militar estava pálida, como se tivesse acabado de perceber que havia feito piada com a própria heroína. Blake observava o rosto de Riley com a intensidade de alguém tentando reconciliar lenda com realidade. Ele ouvira as histórias, conversas sussurradas em instalações seguras, sobre uma SEAL que havia completado missões impossíveis e depois desaparecido do serviço ativo sob circunstâncias misteriosas. A operação nas Zagros, disse ele com cautela, testando se ela reconheceria detalhes que existiam apenas em arquivos ultra-secretos. Oficialmente nunca aconteceu, respondeu Riley com um leve sorriso que não alcançava os olhos. 12 reféns extraídos de um complexo que a inteligência dizia ser impenetrável. Acontece que estavam errados sobre muitas coisas. Blake assentiu lentamente, peças de um quebra-cabeça que jamais esperava montar começando a se encaixar. E a baixa? Blake perguntou com cuidado. A expressão de Riley endureceu levemente. Política, ela disse. Alguém precisava assumir a responsabilidade quando a missão veio a público. Mais fácil culpar o operador do que admitir que o planejamento estava errado desde o início.
A admissão carregava um peso que ia muito além de um ressentimento pessoal. Blake entendeu o subtexto imediatamente. Riley havia sido transformada em bode expiatório por uma operação que salvou vidas, mas envergonhou políticos. Seu heroísmo se tornara inconveniente quando o sucesso passou a chamar a atenção demais. "O que acabamos de testemunhar no campo de tiro?" disse Blake, gesticulando em direção ao alvo distante. "Aquilo não foi sorte." "Não, senhor, não foi." "E o jeito como você lidou com a arma?" "Memória muscular não desaparece, mesmo quando o resto se vai." Blake tomou uma decisão que teria implicações muito além daquele campo de tiro. Virou-se para os fuzileiros, que observavam a conversa com uma mistura de confusão e respeito crescente. "Atenção, pessoal. Vocês acabaram de presenciar algo que não acontece com frequência em uma carreira militar. Vocês conheceram uma lenda." Os jovens fuzileiros mudaram de postura desconfortavelmente, sem saber como processar a transformação de alguém que estavam zombando minutos antes em alguém que agora seu comandante tratava com reverência. "Esta mulher", continuou Blake com uma voz que carregava a autoridade de décadas de serviço respeitado, "completou missões que oficialmente não existem. Salvou vidas em situações que planejadores militares consideraram impossíveis. Serviu com distinção em uma unidade que representa o ápice absoluto da excelência militar." Riley permaneceu em silêncio durante o discurso improvisado de Blake. Sua expressão era neutra. Ela havia aprendido que explicações geralmente complicam tudo e não tinha interesse em se tornar história de inspiração de ninguém. Mas Blake ainda não havia terminado. E ela foi dispensada, não porque falhou, mas porque teve sucesso demais. Porque salvar vidas se tornou politicamente inconveniente para pessoas que nunca enfrentaram perigo real. O campo de tiro ficou completamente em silêncio. Até os sons distantes de outros treinamentos pareciam abafados, como se toda a base tivesse parado para absorver o que estava acontecendo. "Senhora", disse Blake, voltando-se para Riley com respeito genuíno, "seria uma honra ter a senhora compartilhando sua experiência com nossos recrutas, se estiver disposta." Riley considerou a oferta com cuidado. Durante 4 anos, ela evitou tudo que pudesse atrair atenção para seu passado. Aprendera a ser invisível, a deixar que a subestimassem, a aceitar as suposições dos outros ao invés de corrigir os equívocos. Mas olhando para os rostos ao seu redor, jovens fuzileiros que haviam passado da zombaria à admiração em poucos minutos, percebeu que certos conhecimentos eram valiosos demais para serem escondidos. "O que o senhor tem em mente?" ela perguntou. "Tiro de combate, táticas de combate próximo. O tipo de habilidade real que não se aprende em manuais nem em simulações." Riley assentiu devagar. "Posso fazer isso." O sorriso de Blake foi a primeira expressão genuína de alegria que ela vira nele desde o início da conversa. "Excelente. Quando pode começar?" "Agora, se quiser." Blake virou-se para os fuzileiros que observavam. "Vocês ouviram a senhora. Formação para treinamento avançado, e sugiro que prestem muita atenção em tudo o que ela disser." Enquanto os fuzileiros se apressavam para se organizar, Blake inclinou-se em direção a Riley. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" "Pode perguntar." "Você se arrepende da dispensa, da perda de reconhecimento, de tudo que sacrificou?" Riley olhou para o campo de tiro, observando os jovens se prepararem para um treinamento que, algum dia, poderia salvar suas vidas em situações que eles ainda não conseguem imaginar. "Lamento que pessoas boas tenham morrido por razões ruins", disse ela em voz baixa. "Lamento que a política importe mais do que os resultados. Mas não me arrependo de ter feito o que era certo, mesmo que tenha me custado tudo." Blake assentiu, um entendimento passando entre eles como informação classificada. "Os fuzileiros que está prestes a treinar", ele disse, "têm sorte de aprender com alguém que entende que certas coisas são mais importantes do que promoção na carreira." Riley pegou novamente o M4, checando a ação com movimentos que falavam de uma perícia que não se pode fingir nem esquecer. "Espero que nunca precisem usar o que vou ensinar", disse ela. "Mas se precisarem, estarão prontos." Enquanto caminhava em direção aos fuzileiros reunidos, Riley sentiu algo que não experimentava havia 4 anos. Não era uma sensação de vindicação.
Isso exigiria se importar com a opinião de pessoas que a julgaram injustamente. Era propósito. A certeza de que suas habilidades, sua experiência e a sabedoria conquistada com sacrifício ainda podiam servir a algo maior do que ela mesma. O fantasma de Coronado estava prestes a ensinar à nova geração o que realmente significava a guerra. A notícia se espalhou por Fort Brixton mais rápido do que informações classificadas em canais de inteligência. Em poucas horas, todo fuzileiro, marinheiro e oficial da base havia escutado alguma versão da história. Os detalhes variavam em cada relato. Alguns diziam que ela estava disfarçada. Outros afirmavam que ela estava testando a segurança da base. Mas a verdade essencial permanecia. O fantasma de Coronado havia andado entre eles, invisível e não reconhecida. Até que um momento de zombaria casual revelasse quem ela realmente era. Os fuzileiros que haviam feito piadas sobre fãs de militar e civis metidos à besta encontraram-se no centro de conversas por toda a base. Não como alvo de ação disciplinar. Riley havia solicitado especificamente que não houvesse punições, mas como exemplo de como certas atitudes obrigam os jovens soldados a repensar quem merece respeito. Fico pensando em como ela estava calma, confidenciou um deles ao seu líder de esquadrão semanas depois. Mesmo quando a gente foi babaca com ela, ela nunca perdeu a compostura, como se já tivesse ouvido tudo antes, como se soubesse algo que a gente não sabia. Riley assumiu um papel não oficial como instrutora de táticas avançadas. O comandante Blake formalizou o arranjo dentro de uma semana, citando a necessidade de experiência real em programas de treinamento que estavam se tornando excessivamente dependentes de teoria e simulação. Ela trabalhava com pequenos grupos, ensinando habilidades que não se encontravam em manuais, como ler o terreno sob estresse, como tomar decisões em frações de segundo quando vidas estão em jogo, como manter a precisão quando tudo ao redor é caos e morte. Os jovens fuzileiros encaravam o treinamento dela com uma reverência que, a princípio, deixava Riley desconfortável. Anotavam cada palavra. Memorizavam técnicas que ela havia aprendido com tentativa e erro em locais que não constavam em mapas oficiais. Senhora, perguntou um recruta durante uma sessão de combate corpo a corpo, como a senhora consegue manter a calma sob pressão? Riley refletiu por um momento enquanto ajustava a postura do rapaz. O medo te mantém vivo, respondeu por fim, mas o pânico te mata. A diferença está em treinar até que sua resposta seja automática. A senhora já sentiu medo em combate? Digo, de verdade? Todas as vezes, respondeu Riley sem hesitação. Qualquer um que diga o contrário está mentindo ou não entendeu a situação. A honestidade era revigorante para os fuzileiros acostumados a discursos de bravura e machismo. A abordagem de Riley era diferente, clínica, precisa, focada em sobrevivência e não em glória. Histórias sobre seus métodos de ensino começaram a circular por redes militares, além de Fort Brixton. Instrutores veteranos pediam transferência para observar suas técnicas. Oficiais superiores faziam visitas inesperadas às sessões, tomando notas silenciosamente sobre inovações que iam além da doutrina militar padrão. Certa manhã, uma pequena placa memorial apareceu próxima ao campo de tiro. Não oficial, não autorizada, mas tolerada pelo comando da base. Não tinha nomes, nem referências específicas, apenas uma inscrição simples. A honra serve em silêncio. Ninguém assumiu a responsabilidade por colocá-la lá, mas todos entendiam o significado. Representava mais do que a história de Riley. Homenageava todos os profissionais silenciosos que serviram sem reconhecimento, que carregavam suas conquistas como tatuagens escondidas, visíveis apenas para aqueles que sabiam onde olhar. Riley notou a placa durante uma sessão matinal, mas não comentou nada. Aprendera que certos gestos são mais poderosos quando não são reconhecidos. Que o respeito dado espontaneamente vale mais do que reconhecimento exigido por canais oficiais. Os fuzileiros que ela treinava começaram a se portar de maneira diferente. Não com arrogância, mas com a confiança silenciosa de quem aprendeu com alguém que havia provado suas habilidades em situações onde fracassar
significava morte. Eles haviam sido treinados por uma lenda, e isso se refletia em tudo o que faziam. 6 meses após aquele primeiro encontro no campo de tiro, Riley recebeu uma proposta do Pentágono, um cargo de conselheira especial, autorização de segurança ampliada, a chance de influenciar programas de treinamento em todas as forças armadas. Ela recusou sem oferecer explicações. Algumas lendas foram feitas para permanecer nas sombras, ensinando um fuzileiro por vez. Alguns legados não precisam de anúncios grandiosos. A tatuagem desbotada que Riley carregava não era um troféu para ser exibido, nem um crachá para se vangloriar. Era um lembrete, para ela mesma e para qualquer um que a descobrisse, de que o verdadeiro serviço transcende as circunstâncias que o definem. Durante 4 anos, ela viveu como um fantasma, invisível e esquecida por um sistema que um dia dependeu das suas habilidades. Aceitou a culpa que não era sua, carregou responsabilidades por falhas que pertenciam a outros e desapareceu na anonimidade porque, às vezes, o maior serviço que se pode prestar é tornar-se invisível. Mas a invisibilidade tem seus limites. Quando se conquista o direito de usar aquela tinta por meio de provações que quebrariam a maioria antes mesmo de começarem. Quando se tomam decisões em frações de segundo que salvam vidas e protegem liberdades que outros tomam como garantidas. Quando se sacrifica tudo por ideais que políticos mal compreendem. Esse tipo de conquista não desaparece só porque burocratas decidiram que ela é inconveniente. A história de Riley nos lembra que vivemos cercados por lendas invisíveis. A mulher silenciosa na loja de ferragens pode ter desarmado bombas em zonas de guerra. O homem discreto na construção, pode ter resgatado reféns de situações impossíveis. A pessoa reservada que serve seu café pode ter tomado decisões que evitaram incidentes internacionais. Eles não ostentam suas conquistas como medalhas de honra, porque a verdadeira honra não exige reconhecimento. Eles não exigem respeito, porque aprenderam que respeito concedido espontaneamente vale mais do que respeito forçado por exibição de autoridade. Mas quando as circunstâncias forçam sua verdadeira natureza à luz, quando uma manga escorrega e revela uma tinta antiga, quando instintos treinados em zonas de combate se tornam visíveis para olhos atentos, quando competência silenciosa é confundida com fraqueza, até não poder mais ser contida, a revelação muda tudo ao redor. Os fuzileiros de Fort Brixton aprenderam que a força assume formas que eles nunca haviam sido treinados para reconhecer. Que a coragem muitas vezes se parece mais com calma do que com confronto. Que os guerreiros mais capazes geralmente são aqueles que aprenderam que se gabar é um luxo que profissionais não podem se permitir. Riley Shaw entrou naquele campo de tiro como civil e saiu como instrutora. Não porque exigiu reconhecimento, mas porque as circunstâncias forçaram a verdade sobre quem ela era a vir à tona. Onde não podia mais ser ignorada. Ela carregava sua tatuagem não como prova do que havia conquistado, mas como evidência do que havia perdido e reencontrado, no espaço entre a humilhação e o respeito. A tinta significava tudo. E nada. Uma obra de arte que representava provações que ninguém mais entenderia, sacrifícios que ninguém mais havia feito, e conquistas que jamais apareceriam nos livros de história. Os verdadeiros guerreiros servem em silêncio. Mas quando o silêncio se quebra, quando a verdade emerge de lugares escondidos e cantos esquecidos, o mundo se lembra de que a honra nunca morre de verdade. Ela apenas espera, pacientemente, o momento certo para lembrar a todos de que as lendas caminham entre nós, ensinando uma pessoa por vez. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.